E a gente começa já na nossa aula hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal, em relação a, a Bernoulli, ao assunto em si, alguma coisa? Antes da gente prosseguir. Bom, ninguém falou, então vamos em frente. Lembrando que agora que eu estou com o PowerPoint aberto, eu peço que se vocês tiverem dúvidas, abram o microfone para falar, tá? Vou deixar até em modo de apresentação para melhorar a visualização. Situação. Esse foi um dos exercícios que a gente fez hoje pela manhã e diz o seguinte: considere um redutor em uma tubulação sendo na entrada tem-se um diâmetro de 0,4 metros, velocidade de 3 metros por segundo e pressão manométrica de 58,7 kPa. O volume interno do redutor é de 0,2 metro cúbico e sua massa de 25 kg. Avalie a força total de reação que deve ser feita pelos tubos adjacentes para suportar o redutor. O fluido é a gasolina, então está aí a densidade relativa, 0,72, ou seja, uma massa específica ρ de 720 kg por metro cúbico e o diâmetro de saída de 0,2 metros. O fluido deixa o redutor com velocidade de 12 metros por segundo. Então essas são as informações do problema. Aí está aqui o redutor, né? Uma representação aqui, né? Que existe ele está ligando duas conexões, dois tubos, um tubo de diâmetro de 0,2 e um tubo de diâmetro de 0,4, né? Porque é a entrada e a saída do redutor, propriamente dito. E o interesse é calcular exatamente as forças para manter o redutor aqui acoplado a esses tubos adjacentes. Então, lembrando mais uma vez, isso aqui é uma representação de corte, tá? Da tubulação. Aqui não está aberto para a atmosfera, nem aqui. Então, isso aqui é uma parte fechada na tubulação. Aqui a gente tem a pressão manométrica do ponto 1, mas não temos a pressão do ponto 2. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Para poder a gente calcular as forças, a gente já viu que precisamos conhecer, né? Quando existem as forças devido à pressão. Então aqui a gente já sabe que existe porque o valor foi dado. Aqui a gente sabe que existe, mas nós não temos o valor dessa pressão. Por que a gente sabe que existe? Porque isso aqui é uma tubulação que está fechada, tá? É um acoplamento que tem aqui. Se aqui fosse aberto para a atmosfera, aí era uma situação atípica, como a gente já fez, e aí não teríamos força devido à pressão. Mas aqui é uma tubulação que está fechada. Então a gente tem que levar em consideração essa pressão aqui devido à redução do diâmetro, ok? Então, vamos lá. No problema, aquilo que eu já falei para vocês, né? É interessante a gente fazer nossas considerações. Então aqui, fluido incompressível, regime permanente, considerar um escoamento sem perda e sem atrito, e um escoamento uniforme. Por que sem perda e sem atrito? Para a gente poder, é uma das premissas de utilização da equação de Bernoulli, tá? A gente tem um escoamento sem perda e um escoamento sem atrito, ou seja, que não leva em consideração basicamente a viscosidade do fluido. Quando a gente faz isso, a gente pode sim, né, utilizar a equação de Bernoulli, que vocês já viram que é uma equação muito versátil, mas que a gente tem que tomar o devido cuidado quando a utiliza, porque precisamos atender os pré-requisitos dessa equação, porque senão a gente pode acabar levando um erro durante a solução, né? Utilizou ela em uma situação quando na verdade não devia, apesar de ter encontrado alguma resposta, mas tem que tomar cuidado em relação a isso. Na terceira unidade, vocês vão ver, a gente vai estudar a perda de carga, vocês vão ver que a equação de perda de carga é muito parecida com a equação de Bernoulli. A diferença é que a equação de perda de carga leva em consideração as perdas, o que a equação de Bernoulli não leva, tá? Então vamos lá. Tá aqui nossas considerações, né? Com isso aqui a gente já sabe que
podemos utilizar a equação de Bernoulli. E para que vamos utilizar a equação de Bernoulli, né? Ora, na equação de Bernoulli a gente tem pode encontrar basicamente três coisas: pressão, velocidade ou altura. Velocidade nós temos, a altura nesse caso não é de interesse, é a nossa referência. Então nós podemos encontrar a pressão. Utilizar justamente a equação de Bernoulli para determinar a pressão no ponto 2. Então a gente vai ter aí P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1. Tudo isso é igual a P2 sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Então, para utilizar a equação de Bernoulli, nós precisamos determinar aí dois pontos de análise. Esses pontos, quando a gente tem tubos retilíneos, é interessante que a gente utilize pontos colineares, né, que estejam na mesma altura, porque independente da nossa referência, esses pontos terão a mesma altura. Então, Z1 é igual a Z2, ficando aí então P1 e V1 e P2 e V2 de incógnito, de variáveis, né? Como o nosso interesse é encontrar P2, a gente pode simplesmente isolar P2 aqui nessa equação e chega na equação seguinte: ρ que multiplica P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, essa equação aqui é a equação que a gente encontra essa pressão no ponto 2. E aí, a partir daqui, a gente pode fazer todo aquele trabalho que a gente está acostumado nas questões de conservação no momento, né? Desenhar nosso volume de controle, que imagina que esse volume de controle contorna toda a tubulação. Coloca aqui os vetores de área, né? Apontando para fora da área de superfície. Gravidade sempre na vertical para baixo. Força-peso. Aqui a gente tem o peso do redutor, bem como seu volume interno. Então a gente tem que levar em consideração a força-peso atuante aí, nesse caso. Nós temos as reações, né? Que é o interesse da gente calcular. Reação de X e a reação de Y. Nossas forças de superfície. E temos também as forças devido à pressão, né? Lembrando que as forças devido à pressão atuam para dentro do volume de controle. Então, FP1 aqui está para a direita e FP2 está para a esquerda. Então, a gente tem essa configuração aqui de forças envolvidas no nosso volume de controle. Até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Sim ou não? Tranquilo? Professor, essa pressão 2 aí, ele sempre vai ser a manométrica ali, quando usar a equação do Bernoulli? Não. Sempre não vai ser a manométrica. Nesse caso, a gente está calculando a manométrica porque P1 é manométrico. Se Ah, P1 tá. fosse pressão absoluta, aqui nós teríamos pressão absoluta, Ah, certo? tá, entendi. Eu coloquei o manométrico aqui para indicar que já seria manométrico, porque a gente tá com o P1 é manométrico, certo? Por exemplo, se P1 fosse absoluto, fosse uma pressão absoluta, assim, por exemplo, nós poderíamos calcular, aqui seria, para ser pressão manométrica, a gente teria que diminuir aqui da pressão atmosférica, certo? Para encontrar a direta resposta em pressão manométrica. Não foi o caso, né? Esse problema, a pressão já era manométrica. Entendeu? Sim, sim, você entendi. Beleza. Então a gente vem para nossa equação da conservação da quantidade de movimento linear, né? Do momento linear. Força de superfície mais forças de campo, mais a taxa de variação de forças, né? Da quantidade de movimento no volume de controle e o fluxo da quantidade de movimento através das superfícies de controle. Como a gente sabe, regime permanente, essa primeira integral é nula, e as forças de campo, a gente sabe que não atua na horizontal, né? As forças de campo só atuam na vertical. Então, isso aqui também é nulo, já que a gente não tem campo gravitacional atuando na direção de X. E aí, vamos lá. No final das contas, nossa equação se resume a força de superfície igual ao fluxo da quantidade de movimento. Então, mais uma vez aqui fazendo separado,
o que é cada um desses termos. As forças de superfície, nós vamos ter a reação, a força de pressão 1 em X, menos a força de pressão 2. Por que menos? Porque aqui a força de pressão 2 ela está para a esquerda, no sentido negativo de X, certo? E aí, fazendo a expansão aqui, essa força de pressão 1 em X é o próprio P1 vezes A1, e a pressão 2 é P2 vezes A2. Lembrando aqui do negativo. E ainda, fazendo a expansão, a área, né, πd ao quadrado sobre 4, πd ao quadrado sobre 4. Só tomar cuidado aqui com o diâmetro de cada uma dessas áreas. São os diâmetros respectivos ao diâmetro maior e o diâmetro menor. Nosso D1 e o D2. Até aqui tudo bem? Obrigado. Até aqui tudo bem, pessoal? Nessa parte das forças de superfície? Tudo certo. Beleza. Então, no fluxo, é aquela história que a gente já comentou, né? É uma sugestão, tomar nota do que é que, de quanto vale cada uma das componentes do vetor velocidade. Então, o 1 vale o próprio V1, né? A gente sabe que V1 está aqui para a direita, completamente na horizontal, então é igual à própria componente. E o 2 é igual a V2. Nesse caso também positivo, porque ambas essas velocidades estão para a direita. Os componentes também são positivos. E essas velocidades, por estarem atuando completamente em X, na horizontal, né? Elas não vão apresentar componentes de Y, componentes verticais. Os componentes V1 e V2 são nulas, né? São zero. Então, voltando aqui para a nossa equação do fluxo, a gente fica com U1 vezes ρ vezes o produto escalar V vezes A, V1 vezes A1. Onde esse produto escalar é negativo, porque a velocidade entra e a área sai do nosso volume de controle. Produto escalar de vetores em sentidos opostos, a gente já viu que é negativo. Mais o 2 vezes ρ vezes V2A2. Agora o produto escalar é positivo, porque a velocidade aponta para a direita e a área aponta para a direita. Então, os dois vetores no mesmo sentido, estão no mesmo sentido, essa multiplicação fica positiva. Aí o que é que eu falei, aí substituindo aqui, né, o 1 por V1 e o 2 por V2. Aí o que é que eu tinha falado hoje pela manhã? A gente pode, se tivesse sido feito, por exemplo, o cálculo prévio aqui da vazão volumétrica, a gente poderia simplificar essa equação para essa equação aqui, já que V1A1 é igual a V2A2. Tudo isso é igual a vazão. A gente conseguiria simplificar essa equação para essa daqui. E ainda, se a gente tivesse calculado previamente o fluxo de massa, ou a vazão máxima do nosso problema, que é ρ vezes Q, a gente poderia simplificar essa equação para essa daqui. Como não foi o caso, aqui a gente não fez esse cálculo prévio, a gente utilizou essa equação. Mas aqui fica a título de curiosidade e de simplificação, caso alguém queira fazer e queira praticar esse tipo de coisa, eu ficaria com a equação dessa forma. E aí, substituindo tudo na nossa equação principal, né? Igualando as nossas forças de superfície ao fluxo da quantidade de movimento, a gente fica com essa expressão e isola aqui o Rx, a gente chega na equação para calcular a nossa reação, né? A força de apoio em X. E aí, substituindo os valores aqui, a gente obtém a resposta. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo ok, professor. Beleza. E aí, dando continuidade, a gente vai analisar o nosso problema em Y, né? Que a pressão continua. Lembrando aqui, ó, a gente já tomou nota dos componentes do vetor velocidade em Y. A gente viu que tudo isso é nulo. Então, regime permanente, essa integral se anula. Não existe componente de velocidade em nenhuma superfície de controle na direção de Y, então esse somatório aqui também se anula.
No final das contas, as forças de superfície serão igual a menos as forças de campo. Nesse caso, nossas forças devido à pressão atuam completamente em X, como a gente viu anteriormente no cálculo da reação de X. Essas forças elas não estão a gente não tem componente em Y, né? Porque elas atuam aqui perpendiculares a essa nossa área. Então, completamente em X. Com isso, a gente não tem força de pressão atuando em Y, e aí nossas únicas forças de superfície é a própria reação, o próprio RY, já que a gente não tem força devido à pressão, nesse caso aqui. Já a força de campo, como a gente já fez algumas questões tipo esta aqui, a gente vai ter menos o peso, né? Menos o peso do nosso problema. Menos porque o peso atua para baixo, que a gente sabe o sentido real de aplicação da força-peso. Lembrando que o Rx e o Ry, nós não sabemos o sentido real de aplicação. É comum a gente atribuir a essas duas reações sentidos positivos, porque se a resposta que a gente encontrar for negativa, a gente só muda o sentido aqui de aplicação dessas forças. No caso da força-peso, não, a gente sabe que é para baixo. Então, menos o peso aqui. E o peso vai ser o peso da conexão, ou seja, o peso do redutor, mais o peso da gasolina. O peso da conexão, massa da conexão vezes a gravidade, e o peso da gasolina, massa da gasolina vezes a gravidade. Consequentemente, a massa da gasolina é igual à massa específica da gasolina vezes o volume da conexão, né? O volume interno que a gente conhece aí. Substituindo tudo isso na nossa equação principal, a gente vai ter o menos, né? Que passou para o outro lado da força de campo, e o menos da força peso. Isso aqui se anula, fica positivo, e aqui fica a nossa reação de Y sendo igual ao próprio peso da tubulação. E aí a gente encerra essa questão. Alguma dúvida, pessoal? Professor, tem como explicar essa última parte aí, que aqui deu uma travada? Tá. Só o final ou a parte do peso? A parte aí do peso aí, dessa parte mesmo. Tá. Só então recapitulando aqui toda a história da força de campo. A força de campo, nosso FBI, vai ser igual ao menos o peso, tá? Menos porque o peso ele é no sentido negativo de Y. Aí a gente vai ter o peso da conexão e o peso de gasolina. A gente tem que considerar os dois porque a gente tem informação suficiente para calcular os dois. A gente tem a massa da conexão, que é a massa do redutor, e a massa da gasolina a gente pode encontrar através do volume do redutor, que também foi dado no problema. E a massa específica da gasolina foi dado a densidade relativa, que a gente pode encontrar a massa específica. E aí eu chamo a atenção para isso, pessoal, porque não confundam esse 0,72 com um ρ, tá? São duas coisas diferentes, como a gente já viu. A massa, a densidade relativa, ela precisa ser multiplicada por 1000, que é a massa específica da água, a 20 graus Celsius, para a gente obter a massa específica desse fluido aqui, que é a gasolina. Estou chamando a atenção para isso porque já vi em provas, não só desse semestre, mas como em outros também, essa, essa troca aí de variáveis e achar que esse SG, densidade relativa, é a massa específica do fluido, quando na verdade não é, tá? Isso é uma razão entre duas massas específicas, é tanto que é adimensional, e massa específica não é adimensional. E aí a gente consegue encontrar o peso da gasolina dessa forma aqui. Ρ da gasolina, vezes o volume da conexão, que nesse caso é o redutor, vezes a gravidade. Isso aqui é negativo por conta que o peso atua no sentido negativo de Y. Substituindo isso na nossa igualdade aqui, ó, força de superfície igual a menos força de campo, a gente vai ter RY igual a menos a força de campo, que é menos o peso. Então, menos com menos, positivo. E a força de reação fica sendo igual ao próprio peso da tubulação. E dá mais o peso da gasolina. Deu para entender agora? Deu sim, professor, obrigado. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal, nesse problema?
Então vamos em frente. Nesse outro problema aqui, esse exercício 2, a gente tem o seguinte. A figura abaixo mostra um jato de água incidindo numa placa que apresenta massa igual a 1,5 kg. O bocal descarrega a água 10 metros por segundo e o diâmetro do jato na seção de descarga do bocal é de 20 milímetros. Esse 20 milímetros é esse diâmetro aqui, ó, pessoal. Diâmetro menor. E notem que esse jato ele tem um formato de cone, certo? Indicando que essa velocidade aqui é diferente da velocidade que está chegando efetivamente na placa, porque a gente tem um formato de cone aqui, tá certo? Então, nessas condições, determinar a altura H. O que é que, faltando aí o problema dizer para a gente, pessoal, que essa placa, ela está fixa, essa placa já está em equilíbrio com esse jato aqui, ou seja, esse peso, o peso da placa, devido a essa massa de 1,5 kg, é suficiente para manter essa placa em equilíbrio. Então tá chegando um jato de água aqui na placa e o próprio peso da placa é suficiente para manter o equilíbrio. Então fiquem com uma palavra-chave durante a solução. Essa é a força necessária para manter o equilíbrio. Quando a gente fala em força para manter o equilíbrio, nesses nossos casos de fluidos, a gente está se referindo à própria reação, certo? Então, isso aqui a gente não precisa, né, calcular a reação, porque essa reação aqui já foi dada. É o peso da própria placa, para manter o equilíbrio aqui em função desse jato. O que isso quer dizer? Que a gente pode correlacionar essa reação para a gente encontrar outras variáveis que a gente não estava acostumado a fazer utilizando o somatório da conservação, utilizando a conservação do momento linear. E aí, como a ideia é a gente encontrar o H, né? E a gente tem basicamente três equações: a equação de conservação da massa, a equação de conservação do momento e a equação de Bernoulli. Dessas três equações, a única equação que correlaciona a altura é a equação de Bernoulli. Então, é uma pista aqui para a gente utilizar a equação de Bernoulli para determinar essa altura. O que é que a gente precisa para poder utilizar essa equação, né? A gente precisa primeiro definir um sistema de referência, nesse caso aqui, né? Porque a gente não tem pontos colineares. A gente precisa definir uma referência e a gente precisa definir dois pontos para aplicar essa equação. Quais seriam os dois pontos? Exatamente os pontos que a gente contemple toda essa altura, né? Então, o ponto 1, aqui na base, considerando que essa foi nossa referência, e o ponto 2, aqui na parte superior, para a gente contemplar toda essa altura aqui, que é o nosso interesse em calcular. Então, da equação de Bernoulli, a gente vai ter que P1 é igual a P2, porque isso aqui está aberto na atmosfera, então as pressões são iguais. O Z1 está na origem do nosso sistema de coordenadas, então é zero. Ah, professor, eu coloquei o sistema de coordenadas aqui no meio. Considerei que aqui é o meio. Aí quem vai ser meu Z1? Menos H sobre 2. E o Z2? H sobre 2. Basicamente isso, certo? Depende de onde vocês colocam o sistema de coordenadas, esse Z1 e o Z2 vão mudar. Nesse caso, como o sistema de coordenadas está na base, Z1 igual a zero. Daqui a gente consegue isolar o H, né? Que o H vai ser igual ao Z2, que é o nosso ponto 2 ali. Então, H é igual a Z2, que é igual a, basicamente, V1 ao quadrado sobre 2, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2G. Então, a gente encontra H dessa forma. Daqui a gente tem informação de quanto que é V1, mas nós não temos quanto que é V2. Por isso que aqui a gente vai precisar utilizar a primeira coisa que vem na nossa cabeça para achar a velocidade, né, é utilizar a conservação da massa. E é uma boa utilizar a conservação da massa, porque a gente já viu, para um regime permanente, a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Nesse caso, a gente poderia considerar que a vazão de saída do bocal é igual à vazão aqui que está chegando na placa, certo? Então, V1A1 é igual a V2A2. Só que a gente não tem informação de quanto que é essa área aqui. A gente não tem quanto vale esse diâmetro. Então, a gente não pode utilizar essa equação. O que nos faz recorrer à equação da conservação do momento linear. Porque a gente tem agora informação de quanto que é a resistência, quanto que é a nossa reação para manter
esse jato aqui, essa estrutura em equilíbrio. Só fazendo a correção, como a gente está utilizando o eixo Z aqui, aqui eu vou colocar RZ, ok? Para a gente não misturar as nossas variáveis no nosso sistema de coordenadas. Então aqui fica força de superfície em Z, forças de campo em Z, se V vira um W, e aqui vira um W. Então, beleza. E aí, da conservação do nosso momento, regime permanente, essa integral vai para zero, e aqui a força de campo, ela também é zero. Por quê? Porque o volume de controle que a gente está analisando é esse volume de controle aqui, ó, bem pequeno. E esse volume de controle, a quantidade de água que tem aqui presente, a gente pode desprezar, certo? Esse peso aqui a gente pode desprezar. E aí, nossa equação se reduz às forças de superfície igual ao fluxo da quantidade de movimento. E essa força de superfície, por a gente estar num ambiente aberto, a gente só vai ter a força de reação, né? Que é o próprio peso, nosso RZ. Que aqui vou corrigir para RZ. No caso, menos RZ, né? Que é a nossa reação. Vai ser igual a W2, que é a componente de velocidade na direção de Z, vezes V2A2. Só que aqui é o produto escalar, né? Lembrando do produto escalar. E esse produto escalar na entrada é negativo. Lembrando que a entrada agora, a gente está analisando esse volume de controle. Então V2 entra e a área sempre apontando para fora do nosso volume de controle. Só que, de novo, a gente não tem informação de quanto que vale A2. Mas a gente sabe que V2A2 é igual a V1A1. Então a gente pode fazer essa substituição de V2A2 por V1A1, que a gente tem sim informação suficiente para isso. E aí a gente chega na seguinte equação, que é RY, esse menos daqui corta com menos daqui, né? RY é igual a V2, que é a componente do vetor velocidade, que chega aqui na direção de Z, ela está completamente na vertical, é igual a RY é igual a V2 vezes ρ vezes V1A1. Como o nosso interesse é calcular V2, a gente isola e diz que V2 é igual a RY sobre o fluxo de massa ou a vazão mássica do nosso problema. E aí, a gente pode substituir posteriormente o valor de V2 nessa expressão e encontrar a altura, que é o nosso interesse. Alguma dúvida, pessoal? Professor, nesse problema, teria alguma reação em X? Não, porque o movimento ele está se dando, o escoamento ele está se dando todo na direção de Z, para cima. E aí, assim, não interessa para a gente, por exemplo, saber essas componentes de velocidade aqui, ó, que está na horizontal, certo? Não interessa para a gente saber isso, para a gente descobrir essa altura, Tá certo, entendi, tá obrigado. bom? E nesse caso, como o movimento é todo na vertical, a reação ela se dá também na vertical. Na teoria a gente tem a reação de y aqui, de x aqui ou de y, né? Depende do que a gente considera nesse sentido horizontal. Só que como a gente não tem essas informações dessas velocidades e nem é interesse da gente, é como se a gente estivesse desprezando. E aí a gente tem um equilíbrio basicamente do jato e da placa, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Nesse problema? Então eu vou passar para o outro. É o seguinte, pessoal. Antes da gente prosseguir para esse problema aqui, eu vou perguntar a vocês, quando vocês estavam estudando, foi dado para vocês o assunto de Bernoulli e tudo aquilo e tal, vocês viram que era um tubo de estagnação ou um tubo de Pitot? Foi comentado isso com vocês? Sim ou não? Professor, não lembro. Douglas comentou na aula Comentou? passada. Na aula passada. Tá, então beleza. Então, fiquei na dúvida se
tinha comentado ou se ainda ia comentar. Então a gente vai fazer esse problema, já que foi dado na aula passada. É o seguinte, pessoal, esse problema, ele é um problema que ele está no sistema inglês, né? Como vocês estão vendo aqui. Tem diâmetro em 2 polegadas, diferença de nível ali em 7 polegadas, enfim. A gente tem algumas informações. E aí, massa específica da água, sistema inglês, a gente tem que ir atrás disso. Mas, como todos os problemas que a gente já fez aqui, eu vou montar com vocês ele de forma genérica para o problema. E aí vocês podem resolvê-lo, tentar resolver no sistema inglês, que eu acho interessante para praticar as conversões de unidades, certo? Ou vocês podem pegar esses valores aqui, ó, de 2 polegadas, de 7 polegadas, converter isso para o sistema internacional e resolver ele no sistema internacional sem problema nenhum, tá certo? Mas aí a gente vai resolver ele como se fosse numa forma genérica, como a gente vem fazendo aqui anteriormente. Para não perder tanto tempo calculando as coisas, eu monto com vocês todo o problema e vocês finalizam o cálculo logo depois, tá bom? Então vamos lá. Uma corrente de ar na condição padrão. Então aqui essa informação é interessante, porque é ela que a gente vai utilizar para calcular para pegar as informações do ar que está escoando aqui, certo? Sai de um bocal de 2 polegadas de diâmetro e atinge uma pá curva, né? Então tem aqui o bocal, a saída de 2 polegadas de diâmetro. Notem que aqui, ó, esse diâmetro, ele não altera seu tamanho. Então fica sempre 2 polegadas de diâmetro, certo? Esse jato aqui não altera seu tamanho, é sempre um jato de mesma área. Um tubo de estagnação, esse tubo aqui, conectado a um manômetro de tubo, de um tubo U com água, é instalado no plano de saída do bocal. Então aqui a gente tem um tubo de estagnação ou um tubo de pitot, que vocês viram na aula passada. Então nosso interesse é estimar a componente horizontal da força exercida pelo jato nessa parte. Então, semelhante àqueles problemas que a gente tinha de água, de um jato de água atingindo uma superfície, aqui a gente tem um jato de ar atingindo essa placa. Notem o seguinte, pessoal, essa questão é interessante por seguinte motivo. Nesse caso aqui, o ar que está escoando, ele não está mudando de estado, ele não está mudando de temperatura, ele não muda de pressão, ele não muda, não tem nada que influencie nisso durante seu escoamento. O ar ele vai estar sempre na condição padrão. Aí nesse caso aqui em específico, bem particular, a gente pode considerar nesse caso aqui o ar com a massa específica constante, certo? Já que não vai ter alteração de pressão nem de temperatura, fazendo com que essa massa específica mude, tá bom? Nesse caso aqui bem específico. Então, vamos pegar aqui nossa figurinha e a gente vem para cá. O que é que a gente tem, pessoal? Notem o seguinte, o problema, a gente vai fazer o que o problema está pedindo, que é o quê? Calcular a componente horizontal da força, ou seja, nossa reação de X. Ah, professor, mas existe Y? Existe, mas a gente vai calcular? Não, o problema não pediu, tá certo? Vamos ser práticos. A gente não vai, o nosso interesse é simplesmente calcular a reação de X, que é devido a esse jato aqui. A gente vai ter uma entrada e uma saída, que a gente vai ter que analisar. Então, analisando para cá, ó, lembrando do nosso volume de controle, é importante a gente desenhar aquela mesma coisa, considera que esse... Vixe, que já está uma consideração demais, né? Vamos tentar contornar bem direitinho isso aqui. Então, considerem que essa linha contorna perfeitamente toda essa pá, sem nenhum desnível, sem nenhuma tremedeira. Tá tudo bonitinho aqui. Ó. Então tá aí nosso volume de controle. O que é que a gente faz no volume de controle? Analisa. Na verdade, esse volume de controle tá errado, né? A gente tem que incluir esse jato de ar aí.
Então tá aí nosso volume de controle. E a gente vai para as nossas informações, né, que a gente tem aqui. Primeiro, força de reação em X. Eu vou colocar só o Rx, porque é a única coisa que a gente está interessado em calcular. Notem que dessa vez eu estou colocando o Rx para a esquerda, certo? Por quê? Eu, pela lógica, né, fazendo uma interpretação inicial, a gente vai ter um jato incidente aqui. Então, na teoria, essa pá, por mais que tenha essa curva, é fazer com que essa pá se desloque para a direita, né? Então, a reação aqui a gente poderia colocar diretamente para a esquerda, mas pode ser que esteja no sentido errado. Então, de qualquer forma, a gente tem que avaliar a resposta final, se foi positiva ou negativa, tá certo? É importante. Mas eu vou deixar aqui para a direita para não confundir, já que a gente está fazendo sempre para a direita. Então, vou colocar o Rx aqui. Então, isso aqui é o Rx. O que é que a gente tem mais? Força devido à pressão, a gente tem, nesse caso aqui, para essa superfície. Sim ou não? Quando vocês estão pensando aí na minha resposta, eu vou desenhar um restante de coisas de informação que a gente tem. Vamos ter a área. Deixa a área de verde. Essa área, lembrando, ela acompanha essa inclinação aqui, certo? De 30 graus. Está na mesma orientação desse vetor velocidade. E aí, pessoal, a gente tem força devido à pressão ou não? Nesse caso. Tudo isso está aberto, tá? Tá tudo aberto para o ambiente. Acho que não, porque elas se cancelam, né, professor? Acho. Exatamente. Tá tudo aberto, a gente tem atmosfera, né? Em todos os lados. Então a gente não tem força devido à pressão. Quando tiver um ambiente aberto, pessoal, a gente não vai ter força devido à pressão, tá? Lembrando, quando a gente utiliza para o cálculo a pressão manométrica. E aí a gente vai ter as velocidades, né? Velocidade 2. Opa. Nosso V2. E aqui, na entrada, nosso V1. O que é que a gente pode concluir dessas duas velocidades, V2 e V1? Sabendo que ambas estão na mesma área de escoamento. Serão iguais? São iguais. Porque se a gente tem um regime permanente, onde as vazões são iguais, a única coisa que pode variar é a área para poder variar a velocidade, né? Só que nesse caso, a velocidade, tá possível, a velocidade estão escoando basicamente na mesma área. Então as velocidades são iguais. Certo? Ficou claro isso, pessoal? Mesma vazão para a mesma área, mesma velocidade. Tudo bem? Tudo bem até aqui ou não? Tudo certo. Então, beleza. Então, de maneira geral, vamos aqui para a nossa organização, né? A gente tem que vazão de entrada é igual a vazão de saída. O que indica, vou até aproveitar o que a gente escreveu aqui, que V1 A1 é igual a V2 A2. Só que, como a gente já comentou, essas áreas são iguais. Então, nessa igualdade, as duas áreas aqui vão se anular.
fazendo com que V1 seja igual a V2. Nossa conclusão aí de ter a mesma vazão na mesma área. Com isso aqui, pessoal, a gente vai determinar as componentes do vetor velocidade, que aqui sim a gente vai ter variação dessas componentes, né? É importante a gente analisar cada uma separadamente. Vou perguntar para vocês aí quanto vale o 1. Nesse caso, a componente x do vetor velocidade 1. V1, professor? O 1 é o próprio V1, né? Alguém tem alguma dúvida ainda em relação a isso? Do porquê que o 1 vale V1? Não? Então, beleza. E agora, quanto é que vale o 2? Caso V2 cosseno θ, mas é igual a V1, né? Então seria V1 cosseno de frente, Menos né? V1, né? Ou V2, tanto faz, já que a gente tem essa igualdade. O cosseno de θ. Há alguma dúvida, pessoal, nessas componentes? Alguém não entendeu por que que o 2 é menos V1 cosseno θ? Só tem como ficar só o sinal de menos aí. Tá, porque a gente está analisando esse vetor aqui, tá? O vetor da velocidade aqui na saída. Então, a gente quer essa componente aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente quer essa componente horizontal aqui, ó. Que está no sentido negativo de x. Está em vermelho aqui, Entendi agora, entendi. certo? Sempre preste atenção, pessoal, para onde está apontando o vetor resultante e para onde vai a sua componente, certo? Para poder fazer essa correlação aí dos sinais. Então, o sinal de menos vem dessa componente aqui que é negativa, ok? E o cosseno é porque a gente quer justamente o cateto adjacente ao ângulo que foi formado aqui entre elas. Pronto. Então, beleza, pessoal. A gente viu aqui, né? Vazão de entrada igual a vazão de saída. Nós vimos que nós não vamos ter força de pressão atuando aí. O peso da pá vai levar em consideração nesse caso? Sim ou não? Acho que sim, não? A gente vai calcular a reação de Y ou vai calcular só a reação de X? Só em X. Só em X. Então, acho que não vai precisar do peso da pá. Exato. A gente não vai precisar do peso da pá porque a gente só vai calcular a reação de X. Se a gente fosse interessante, fosse interesse calcular a reação de Y, aí a gente tem mais informações aqui, que não é o nosso caso, certo? Então por isso que a gente não vai utilizar. E aí vamos lá, pessoal. A gente sabe quanto é que vale esse V1? Primeira pergunta. Sim ou não? O problema desse informou, pessoal, quanto é que vale V1 ou V2? Voltando aqui para o problema, para vocês darem uma lida. Não, né, pessoal? É uma das coisas que o problema está pedindo para a gente calcular. É justamente também essa velocidade aqui que deixa o bocal desse tubo, dessa corrente de ar. Então a gente tem que ter um jeito aí de calcular essa velocidade. A gente tem como calcular essa velocidade da mesma forma que a gente fez anteriormente, utilizando a conservação do momento? Primeira pergunta.
Lembrando que no problema anterior nós tínhamos informação da força que garantiu o equilíbrio do nosso escoamento. Nesse caso, nós tínhamos isso. Hein, pessoal? Tô até olhando o chat agora. A gente tem informação da força para manter o equilíbrio ali na nossa estrutura, ou a gente vai calcular? Não, né? Então, como a gente não conhece a força para manter o equilíbrio, a gente não pode fazer a mesma análise que a gente fez nessa questão aqui, por exemplo. A gente tem que partir para outra equação. Ora, uma equação a gente já utilizou, que foi conservação da massa. Com ela a gente não resolveu nada, só deduziu que as velocidades são iguais. Conservação do momento a gente não pode usar, porque a gente não tem informação da força. Então nos resta a equação de Bernoulli, certo? Que é outra equação que correlaciona a velocidade. Não deixa de ser. Então pode ser uma pista aqui para a gente calcular. Para a equação de Bernoulli, nós vamos precisar de 2 pontos. Que pontos a gente pode utilizar para determinar essa velocidade? Podem dar alguma sugestão? Podem chutar, pessoal. Não tem problema não, podem chutar. Se acharem que precisa chutar aí uns pontos, podem chutar, não tem problema nenhum não. Usem essa aula justamente para a gente tirar essas dúvidas e poder não ter esses problemas depois. Lembra de uma coisa, que quando a gente seleciona os pontos para a equação de Bernoulli, a gente tem que ter informação, se esses pontos não forem colineares, nós temos que ter informação das alturas, por exemplo. Então, se a gente seleciona um ponto, deixa eu aproveitar esses pontinhos aqui. Se a gente seleciona um ponto aqui, por exemplo, e o outro ponto aqui, nós temos informação da diferença de altura entre esses dois pontos? Sim ou não? Não. Não, nós não temos. Então a gente não pode utilizar esses dois pontos. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui que isso aqui vale 7. Eu não posso pegar a régua e medir ali para ver se dá 7 também, não? Não. Não, porque a gente não sabe se isso aqui está em escala, tá? Então a gente não pode fazer isso. Aí resta para a gente, por exemplo, esses dois pontos colineares. Podemos utilizar esses dois pontos? Que são colineares, então vão ter a mesma altura? Sim ou não? E aí, pessoal, os pontos na mesma altura, a gente pode utilizar? Já que não vai mais existir diferença de altura entre eles? Acho que sim, professor. A gente pode, né? Só que olha o que acontece se a gente seleciona exatamente esses dois pontos colineares. Eles vão ter a mesma pressão, porque está aberto. Eles vão ter a mesma altura. Aí a gente vai chegar na conclusão que V1 é igual a V2. A mesma coisa que a gente deduziu anteriormente, certo? Então a gente chega na mesma conclusão. Então, dois pontos que a gente poderia utilizar, mas que a gente chegou na mesma conclusão. Então a gente precisa de outra alternativa. Que alternativa seria essa? Notem que aqui a gente tem um tubo de estagnação e tem uma pressão associada a ele, um manômetro associado a esse tubo. Tubo de estagnação significa o quê, pessoal? O ponto da entrada do tubo de estagnação. Essa velocidade aqui vale quanto? Quem estava na aula ontem? Pode dizer? Acho que é quase nula, né? Bem baixa. Isso, é uma velocidade que a gente pode desprezar essa velocidade aqui, considerar uma velocidade nula, certo? Que é o que a gente chama de velocidade de estagnação propriamente dita, tá? O termo estagnado para vocês lembra o quê? Hein, pessoal? A palavra estagnado lembra o que a vocês? Parado? Parado. Então, nesse ponto aqui de entrada do tubo de estagnação ou um tubo de Pitot,
dependendo do que está sendo chamado, a gente pode chamar nesse ponto aqui, na entrada, instantaneamente a velocidade é nula, porque o fluido ele se choca com essa entrada, tem um diâmetro muito pequeno, aí instantaneamente a velocidade é nula. É o que a gente chama de velocidade de estagnação, certo? Então, aqui a gente vai ter uma informação de velocidade que vai ser diferente da velocidade do escoamento. Lembrando que essa velocidade aqui, ó, nesse ponto, é o próprio V1, que a gente não teve mudança de área. Só que aqui, nesse outro ponto, vai ser o nosso ponto de velocidade de estagnação, que vai ter uma velocidade diferente dessa daqui, que essa velocidade é zero. E o que mais vai ser diferente? A pressão aqui, a pressão de estagnação, ela é diferente da pressão da saída do tubo, que é a pressão atmosférica. Que é por isso que tem um manômetro aqui, justamente que é para medir essa pressão de estagnação. Então, voltando aqui rapidamente, lembrando aqui nosso ponto, são colineares. Então a gente vai ter o ponto colinear. Aí a gente vai chamar esse ponto aqui, ó, esse ponto inicial, de ponto 1. Isso aqui vai ser nosso ponto 1. E o ponto do tubo de estagnação é o que a gente vai chamar de ponto 0. Para não confundir com esse ponto 2 aqui, certo? Então a gente vai ter P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1 igual a P0, que é a pressão de estagnação, mais V0, que é a velocidade de estagnação, mais Z0. Então vamos lá. Primeira coisa, os pontos são colineares, então eles estão na mesma altura, ou seja, Z1 é igual a Z0. Isso aqui vai ser anulado. Outra coisa, a pressão aqui, ó, é pressão atmosférica. A gente pode cancelar se a gente estiver interessado só na manométrica, certo? Então P1 também é zero. E a outra coisa que anula é a velocidade de estagnação, que é a velocidade na entrada do tubo, é uma velocidade que a gente pode cancelar também, certo? Na entrada ela é zero. E aí, a gente chega à seguinte conclusão, ó. Eu acho até que vocês viram essa equação durante a explicação no slide, que V1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes P0 sobre ρ. Concordam? Se a gente isolar V1 aqui, né? A gente chega a essa equação. O tubo de Pitot, pessoal, inclusive, esse tubo de estagnação, a função dele é justamente calcular a velocidade de escoamento, tá? Como nesse caso aqui. Então, o nosso interesse foi calcular, ele tá aqui propositalmente, que é para calcular essa velocidade do escoamento. É uma forma de calcular a velocidade através da pressão, tá certo? Tudo bem aqui? Conseguiram entender ou não? Tudo certo. Só que olha o interessante aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção para isso. A massa específica que a gente vai utilizar aqui é a massa específica do escoamento, certo? Que é o ar. Por isso que eu estou deixando aqui massa específica do ar, tá certo? Então aqui a gente vai utilizar essa massa específica para calcular essa velocidade. E aí a gente precisa da pressão desse P0. Como é que a gente pode calcular esse P0? Que equação a gente desenvolveu na primeira unidade que servia para calcular que tinha algo parecido com isso aqui? Que é que a gente utiliza? Lembram da primeira Coluna de unidade? água.
Na primeira unidade a gente estudou manometria, né, pessoal? Estática dos fluidos. Quando a gente tinha um manômetro, tipo este aqui, a gente pode determinar a pressão em qualquer um desses pontos, desde que a gente conheça as alturas envolvidas aqui, que é esse caso, tá certo? Aqui a gente conhece, esse manômetro ele está aqui justamente que é para medir essa pressão de estagnação. Então, lembrando lá da manometria, fazendo aqui o caminho da manometria da entrada do tubo de estagnação até a saída, que está aberto, a gente fica com P0. A coluna de ar a gente não vai levar em consideração, porque, primeiro, a gente não tem informação dessa altura, e em relação à água, a massa específica do ar é muito baixa, certo? Então a gente vai desprezar aqui nesse caso. Aí, essa pressão está na mesma altura, esse ponto está na mesma altura desse, então vão se anular. Aí, seguindo o nosso caminho, ó, aqui desce, chegou aqui, subiu 7 polegadas. Então, se subiu, a gente tem uma leitura negativa. Então, menos massa específica da água, já que é o fluido que a gente tem ali, vezes G, vezes, vou chamar de H1, para a gente não confundir. Isso aqui, pessoal, é igual, ó, já que a gente quer a pressão manométrica, certo? Já que está aberto aqui, a gente pode deixar isso igual a zero. Com isso, nossa pressão de estagnação é igual ao ρ GH aqui, só que agora da água. E aí, substituindo essa equação aqui na expressão de velocidade, a gente vai ficar o seguinte, ó, que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes o ρ da água, vezes a gravidade, vezes H1, que é essa altura aqui, sobre o ρ do ar. E aí a gente chega no valor dessa velocidade. Tá certo? Por isso que é importante prestar atenção aqui, pessoal, no seguinte, ó, aqui a gente tem água e ar. Em alguns casos, essa massa específica trata a gente está correlacionando o mesmo fluido, certo? E aí acaba anulando aqui. Não é esse caso, por isso que está separado aqui. Então, tomem cuidado com isso, tá? Alguns problemas a gente tem o mesmo fluido em todos os pontos, e aí é importante tomar cuidado com essa leitura aqui, tá certo? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar que eu volto aqui com vocês sem problema nenhum a explicação. Por enquanto não. Beleza. Então, beleza. Aqui encontramos a velocidade em 1, que é uma das coisas que a gente vai precisar para calcular essa reação. Como a gente sabe, a gente precisa ter as informações de velocidade, né, para utilizar a equação de conservação do momento linear. Então, a velocidade já foi calculada, a gente já viu como. Agora a gente pode colocar aqui para a gente ganhar espaço, né? Nós podemos utilizar aqui nossa equação da conservação do momento. Na horizontal, né? Então vamos usar nossa equação aqui de x. Mais uma vez,
A gente vai ter um problema em regime permanente de Prast, né? Para os casos de conservação do momento linear. Força de campo quanto em x. A gente sabe que o campo gravitacional é só na vertical. Nesse caso, a gente está analisando o movimento na horizontal, certo? E mais uma vez, pessoal, o problema não está falando em mudança de massa específica, nem muito menos de vazão. Por mais que a gente esteja trabalhando com ar, aqui a gente não tem, por exemplo, uma alteração brusca de temperatura e pressão que faça mudar a pressão a massa específica do ar, certo? Então, por isso que a gente vai considerar aqui um regime permanente. E a gente vai chegar na conclusão de que as forças de superfície é igual ao fluxo da quantidade de movimento. Aqui, pessoal, nesse problema, como a gente tem uma expressão que é um tanto, não é tão grande, os dois termos, eu vou fazer direto essa igualdade aqui com vocês, certo? Em vez de separar como a gente é acostumado a fazer. Primeiro, força de superfície. A única força de superfície que nós temos é a reação. A gente não tem porquê. É a única força, é uma das forças de superfície que a gente pode ter, né? Já que nós não temos forças devido à pressão, porque está tudo aberto, nossa única força de superfície é a reação. E nesse caso aqui, lembrando, a gente considerou que estava para a direita. Ah, professor, fui solucionar depois, eu coloquei para a esquerda. Então aqui tem que estar menos Rx, ok? Toma cuidado só com esse detalhe para não ter nenhum problema durante a solução. E quem é esse fluxo, né? Esse fluxo da quantidade de movimento, a gente vai ter, ó, aquela mesma coisa que a gente está acostumado. Vou até aproveitar aqui. Equação que a gente já escreveu várias vezes. E é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter o 1 vezes ρ vezes o produto escalar entre V1 a 1, que nesse caso a gente tem, ó, entrada e saída. Entrada do vetor velocidade e saída do vetor área. Esse produto escalar é negativo. Alguma dúvida ainda nessa relação do produto escalar entre esses dois vetores? Sim ou não, pessoal? Então, em qualquer volume de controle na entrada vai ser negativo, né? Na entrada, sim. Porque na entrada, o que é a entrada? A entrada de fluxo. Tem um fluxo de entrada lá, certo? Escreve, desenha um vetor para ter essa visualização mais clara, tá bom? Mas na entrada a gente tem esse produto escalar negativo, porque justamente desse produto escalar, dos dois vetores, a gente tem eles em sentidos opostos, né? E aí o produto escalar fica negativo. Quando os dois estão no mesmo sentido, esse produto escalar é positivo, certo? Que é o caso aqui da saída. Normalmente é na saída. Tá Tá certo. bom? Lembrando que a área sempre aponta para fora, independente do fluxo, e a velocidade a gente tem que analisar para onde o fluxo está, o fluxo de movimento. Aqui onde tem massa específica, pessoal, eu vou deixar a massa específica do ar, que é a do fluido em questão, para a gente não confundir com a massa específica da água, por exemplo, que a gente está tão acostumado a fazer problema com água, aí às vezes vai resolver no automático, coloca já massa específica do ar. Desculpa, massa específica da água. Para a gente não ter essa confusão, vamos deixar assim. E aí é o seguinte, ó, a gente vai ficar com componente do vetor velocidade em x1, da velocidade 1, vezes o ρ do ar, vezes o produto escalar entre esses dois vetores, que é negativo. Então, por isso, menos V1 a 1. Mais componente do vetor velocidade, o 2, vezes o ρ do ar, vezes o produto escalar do vetor velocidade 2 e do vetor área 2. E nesse caso é positivo, já que os dois vetores estão no mesmo sentido. E aí, pessoal, fazendo agora a substituição, quanto que vale o 1? O 1 vale o próprio V1, que a gente definiu aqui anteriormente. Aqui a gente vai ficar com V1 vezes tudo isso daqui. E agora, quanto que vale o 2? O 2 vale menos V1 cosseno de 60, cosseno de θ. Então,
menos V1 cosseno de θ vezes ρ do A vezes V2A2. Por isso que eu gosto, pessoal, de fazer, ó, analisar esses sinais separadamente. Primeiro o sinal do produto escalar, para a gente avaliar aqui o que aconteceu, se é positivo ou se é negativo. Depois colocar o sinal da componente, certo? Porque ó, o que acontecia muito comigo quando eu fazia a prova, quando eu escrevia essa equação aqui direto, com esse sinal negativo, aí eu pensava que esse sinal negativo era do produto escalar, no costume de colocar esse sinal negativo aqui na frente. Aí o que acontecia? Eu olhava para o produto escalar, eu via que era positivo, aí vinha aqui e fazia isso, ó. Colocava mais. Só que esse menos é da componente. Então são duas coisas diferentes. São dois sinais que a gente precisa avaliar aqui com calma. Um é da componente do vetor e o outro é do produto escalar. Por isso que o do produto escalar eu deixo aqui entre parênteses para não confundir, tá certo? Aí o nosso Rx, ó. Fica sendo igual a tudo isso daqui. É a forma da gente calcular esse Rx. E aqui onde tem V2, na verdade pode ser V1. Aqui onde tem A2 pode ser A1, né? Que é tudo igual. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando, esse problema é um problema que está no sistema inglês, mas como eu disse, vocês podem fazer uma substituição aí de fazer uma conversão de unidades e trabalhar com ele no sistema internacional, tá? Mas é interessante fazer no sistema inglês para poder se habituar com as conversões de polegada para pé, enfim, esse tipo de coisa. Mas aqui está de forma genérica o que vocês vão precisar para calcular essa reação. Tudo certo? Eu vou atualizar esse slide, tá, pessoal? Lá no Siga A. Aí vocês podem ver essa solução também lá com mais calma, ou que não esteja dando para ver aí, quem estiver utilizando, por exemplo, um celular para visualizar a aula. Aí baixando dá para dar um zoom aqui nas coisas e tal, melhora a visualização. Alguma dúvida? Professor, Oi. na relação à pressão do sistema, a parte de não ter pressão atmosférica, eu compreendo, né, que está tudo aberto, mas por que não tem a pressão tipo do fluxo de ar? É porque em si? justamente nesse caso, como está aberto, o fluido ele tem a pressão do ambiente, que é igual à pressão atmosférica, entendeu? Ah, entendi. Quando a gente está no ambiente fechado, aí a pressão muda. Isso aqui é a leitura da pressão Aham. de estagnação. Porque devido a essa entrada ser uma entrada diferente, ela tem um diâmetro muito pequeno aqui, que faz com que a velocidade seja zero na entrada instantaneamente, aí essa leitura fica diferente. Essa pressão de estagnação é diferente da pressão atmosférica. Mas aqui Certo. no escoamento é a pressão atmosférica. Certo? Ok. A mesma coisa se a gente tivesse água aqui escoando, por exemplo, tudo estaria na pressão atmosférica. Tudo bem? Tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Para a gente discutir. Hoje à noite, pessoal, eu vou dar continuidade a essa aula de exercício, tá? Hoje à noite, o que é que vai acontecer? Caso alguém queira vir, né? Vou comentar também todas essas questões que a gente já fez. Que às vezes, só olhar essa solução aqui sem informação nenhuma pode ser que se torne difícil o entendimento. Então, mesma coisa que eu fiz com vocês hoje de tarde, vou comentar essas duas questões que foram feitas, certo? Para tirar as dúvidas, essa questão e essa questão aqui. E aí, vou fazer essa questão com o pessoal à noite, a última questão desse slide de exercício. É uma questão pequena, bem curta, por isso que dá para explicar bem com calma essas três questões e resolver essa quarta questão aqui. Se sobrar tempo, eu faço uma quinta questão
também utilizando as equações de Bernoulli, tá bom? Mas, a princípio, a ideia é recapitular essas 3 questões. Inclusive, se vocês foram estudar hoje, depois da aula, tentar resolver essas questões e surgiu alguma dúvida, fica à vontade para ir à noite e tirar essas dúvidas comigo lá na aula, tá certo? Mas a ideia é trabalhar com essas 4 questões desse slide. Eu vou atualizar agora o slide e colocar no CGA, e à noite eu faço uma última atualização com a outra questão resolvida. Tudo bom? Ok, professor. Mais algum comentário, pessoal, para fazer? O que é que a gente fez, né? A gente viu lá, vocês viram a dedução o uso da equação de Bernoulli. Em alguns casos, que é o caso dessa última questão que a gente vai fazer à noite, são casos que a gente só utiliza a equação de Bernoulli no problema. A gente não faz mais nada a não ser utilizar a equação de Bernoulli. E às vezes, em alguns casos, a gente acaba usando manometria, mas tem alguns problemas que é só Bernoulli. Só utiliza a equação de Bernoulli. E aí, nesses casos, são os casos mais simples, né? Porque a equação é um tanto simplificada em comparação com as outras que a gente trabalha. E aí, mas vocês viram que a gente pode ter esse arranjo, né, de assuntos, tudo numa coisa só. Equação de Bernoulli, conservação da massa e conservação do momento linear. Por isso que a gente exercitou bastante isso com vocês. E mais uma vez, antes da prova, eu vou fazer aquela revisão geral no horário da noite, passar um pouco mais do nosso horário para poder revisar com calma. Eu até vou combinar com vocês de fazer o seguinte: antes da prova, em 2 aulas anteriores à prova, uma aula só para explicar isso, Bernoulli, conservação da massa, conservação do momento, e deixar uma aula exclusiva para Navier-Stokes, que é um assunto um pouco mais detalhado que a gente precisa ver com mais calma e separadamente, certo? A gente fica com as 2 últimas aulas da próxima semana, a gente faz só de revisão para vocês não terem problema quanto a isso. E além disso, fazer o máximo de exercícios possíveis para a gente ir bem preparado para a prova, tá certo? Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, tá? Boa tarde a todos. Hoje à noite, para quem ainda